Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha. Veja o que a gente vai te mostrar na edição dessa semana. Quarentena sem violência. Comarca de Pelotas ganha reforço na divulgação da campanha. Entrega responsável. Projeto garante apoio às mães que pretendem entregar os filhos para adoção. Confira como está funcionando o setor dos precatórios desde o isolamento social. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. Combater a violência doméstica em época de isolamento é o objetivo da campanha lançada pelo Judiciário Gaúcho, Quarentena Sem Violência, que já recebeu o apoio e parceria das farmácias associadas e da gráfica Impresso Prático para a impressão dos cartazes. Agora, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado é a mais nova apoiadora da campanha. A ARPEM-RS já realizou a impressão e distribuição dos cartazes em cartórios da região da comarca de Pelotas e em todo o estado. Outros parceiros e empresas do município também aderiram à Quarentena Sem Violência e estão divulgando o material da campanha. A campanha Quarentena Sem Violência na comarca de Pelotas, ela está sendo divulgada através de parcerias. Parcerias com a Rede de Enfrentamento à Violência, né, que são Centro de Referência da Mulher, Brigada Militar através da Patrulha Maria da Penha, Polícia Civil, Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, Defensoria Pública, Ministério Público, mas também está contando com o apoio da Universidade Federal de Pelotas através do projeto Direito de Olho no Social, que são duas professoras que coordenam esse projeto e que estão nos auxiliando. A juíza da Vara da Violência Doméstica do Foro de Pelotas foi quem incentivou as parcerias. Ela explica como a campanha está sendo divulgada na região. Essa divulgação ela está sendo feita através de contatos nossos e dessas professoras com estabelecimentos comerciais, principalmente farmácias e supermercados, solicitando que esses estabelecimentos imprimam o material e fixem nos estabelecimentos, bem como através da própria universidade que imprimiu alguns cartazes para que a Patrulha Maria da Penha faça essa entrega em comércios, em locais que não têm a possibilidade de fazer a impressão desses cartazes. A magistrada da comarca de Pelotas destaca a relevância da campanha no combate à violência contra a mulher durante a quarentena. Através da campanha deste cartaz, há informação dos números em que a pessoa pode entrar em contato e principalmente que as pessoas não deixem nenhuma mulher isolada, procure saber informações dessas mulheres, que isso ajuda também em coibir a violência. E a mulher saber que ela não está sozinha. O Poder Judiciário Gaúcho está divulgando na campanha Quarentena Sem Violência as formas de contato de denúncia. A rede de atendimento à mulher vítima de violência funciona 24 horas por dia através do 180. Para emergências, é necessário entrar em contato com o 190 da Brigada Militar ou para os bombeiros pelo 193. A crise do coronavírus não afetou as medidas protetivas de urgência. Elas podem ser solicitadas à vítima pela polícia ou através do Ministério Público. Diante da notícia recente de abandono de um bebê na região metropolitana da capital, a Coordenadoria da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul está divulgando o projeto Entrega Responsável, criado pelo Poder Judiciário Gaúcho com o intuito de auxiliar mulheres na difícil decisão de entregar um filho para a adoção. A mulher que manifestar o interesse em entregar o seu filho para adoção, mesmo estando no período gestacional, deverá ser atendida pelos profissionais do Sistema de Garantia de Direitos. Após a entrega do bebê por vias legais, a criança será inserida no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Posteriormente, será colocada em uma nova família avaliada e habilitada para adotar pelo Sistema de Justiça. Inúmeros são os motivos que podem levar uma mulher a considerar a possibilidade de entregar um filho em adoção.
Independente do motivo, esta mulher tem o direito de ser recebida de forma acolhedora pela rede socioassistencial, pela rede de saúde, pelo sistema de justiça. Esta mulher tem o direito de receber informações e orientações que possam ajudá-la na tomada de uma decisão de forma cautelosa e reflexiva. Desta forma, também asseguramos o direito da criança de ser colocada em uma família substituta devidamente cadastrada junto ao Sistema Nacional de Adoção. Tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto o Código Penal estabelecem que dar parto alheio como seu, registrar como seu filho de outra pessoa, ocultar recém-nascido ou substituí-lo são crimes previstos no artigo 242 do Código Penal. A pena pode chegar de 2 a 6 anos de reclusão. A legislação prevê que a melhor forma de cuidar e proteger estas crianças é por meio da entrega responsável, efetivada junto ao sistema de justiça. A coordenadora da CIGRS explica como as mulheres devem proceder para realizar a entrega responsável. A Coordenadoria da Infância e da Juventude orienta que esta mulher procure o sistema socioassistencial, a rede de saúde, o sistema de justiça, através do Conselho Tutelar, através da unidade de saúde, através do Ministério Público ou mesmo diretamente no Juizado da Infância e da Juventude, para que possa então ser assegurados os direitos desta mulher, bem assim os direitos desta criança. A Coordenadoria da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul lembra que é preciso ser consciente. Caso alguém esteja disseminando qualquer informação contrária à Lei dos Direitos das Crianças, é possível denunciar ao Ministério Público. Quem tiver dúvidas ou precisar de auxílio, pode entrar em contato pelo e-mail cigrs@tjrs.jus.br ou pelos telefones 51 3210 7318 ou 3259 3859. A Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, recebeu uma carta de agradecimento da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre pelo apoio ao projeto de estruturação de 80 novos leitos de UTI. Este projeto visa o atendimento de pacientes em estado grave infectados pelo coronavírus. Desde o início da pandemia, o Poder Judiciário vem destinando verbas para entidades que atuam na área da saúde envolvidas no atendimento de casos relacionados ao coronavírus. A Corregedora-Geral da Justiça destinou mais de R$400 mil à Santa Casa de Porto Alegre, com o intuito de transformar estruturas atuais em novos leitos de UTI. Confira trechos da carta recebida pela Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak. Solidariedade, visão e engajamento social. Neste grave momento de nossa história, é o que vai fazer a diferença em breve, quando olharmos para trás e vermos os esforços que fizemos para ajudar aqueles que mais precisam. Em nome de toda a Santa Casa, provedoria, direção, colaboradores e corpo clínico, receba nossos efusivos agradecimentos por seu gesto de grandeza como um dos apoiadores de nosso projeto. Estejam certos que seu exemplo trará o engajamento de muitos outros agentes sociais e tornará a Santa Casa ainda mais capacitada para cumprir seu maior propósito: cuidar das pessoas. Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, menos da metade das solturas do sistema carcerário decorre da pandemia da Covid-19. Já voltamos. O Poder Judiciário brasileiro está unido para evitar o contágio e a disseminação do coronavírus. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul adotou o trabalho remoto em todas as situações possíveis. Os fóruns estão fechados, mas a Justiça não para. Presencial ou virtualmente, o Poder Judiciário trabalha para atender a população.
Magistrados e servidores seguem firmes na missão de distribuir justiça. Todos pela saúde de todos. A rápida expansão do coronavírus faz com que autoridades do sistema de justiça penal atentem para a situação de confinamento e superlotação dos presídios brasileiros. Diante da necessidade de estabelecer procedimentos para fim de prevenção à infecção e à propagação da doença, detentos do sistema prisional de todo o país, idosos e acometidos, têm suas situações avaliadas de forma individualizada. A recomendação número 62 de 2020 do Conselho Nacional da Justiça de 17 de março não abrange todos os presos recolhidos ao sistema prisional. Ela se aplica somente àqueles que se enquadram nos chamados grupos de risco. Apenas alguns casos avaliados estão recebendo o benefício da prisão domiciliar, revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória. Tem-se afirmado equivocadamente que juízes do estado do Rio Grande do Sul puseram em liberdade mais de 4 mil presos em razão da pandemia Covid-19. Em verdade, o que vem acontecendo são diversas solturas que naturalmente aconteceriam independentemente da pandemia. Em razão da pandemia e motivados pela pandemia, foram postos em liberdade ou foram concedidas prisões domiciliares a aproximadamente 1.900 presos. Isso é um percentual muito inferior àquele que vem sendo divulgado por alguns órgãos de imprensa. Assim, nós podemos estimar que 40% das solturas do mês de março, isso dá mais ou menos a quantidade de 1.900 presos, essas solturas correspondem a 40% de um total de mais de 4 mil solturas que aconteceram em março de 2020. Aliás, o número de solturas antes mesmo da pandemia, já girava nessa média aproximadamente 4 mil presos, 4 mil solturas ao mês. Então, o que houve agora, especificamente a partir da recomendação 62 do CNJ, foi um acréscimo de solturas por conta do coronavírus. Mas nem todas as solturas decorrem do coronavírus, embora no período de pandemia. Então, são situações distintas cuja diferenciação se faz necessária para a melhor compreensão desses dados. O magistrado enfatiza os números relativos às solturas no estado. Segundo os dados, menos da metade decorre da pandemia da Covid-19 e a maioria cumpre regime aberto ou semiaberto. Então, são situações que nós temos que diferenciar. Aquelas prisões domiciliares concedidas durante o período de pandemia, que constituem um total de solturas, inclusive aquelas que naturalmente seriam concedidas por razões diversas em razão do andamento dos processos, e esse percentual nós estimamos em aproximadamente 60% no mês de março, e o restante 40% das solturas, aí sim, este percentual tem a ver com a coronavírus e com medidas necessárias para que a pandemia não invada, não ingresse no sistema prisional, porque aí sim as consequências disso seriam muito graves, resultando não só o agravamento da saúde prisional, mas principalmente da saúde pública e da rede pública de atendimento. Segundo o juiz corregedor, coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, diariamente juízes mantêm, decretam e revogam prisões cautelares, ordenam prisões definitivas, concedem liberdade provisória, decidem progressão de regime, livramento condicional, expedem mandados de recaptura inerentes aos desdobramentos naturais dos processos e à atividade jurisdicional. Com base em decisões judiciais, permanecem recolhidos 38 mil detentos no sistema prisional. As solturas têm sido proferidas individualmente em cada caso concreto, com muita serenidade e responsabilidade pelos juízes dos processos. Isso é necessário que a sociedade compreenda. A gente sabe que é difícil essa compreensão, porém, neste momento de exceção, algumas medidas excepcionais precisam ser tomadas para garantir a preservação da saúde não só das pessoas presas, mas também da saúde das pessoas fora dos estabelecimentos prisionais. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul fez a entrega de matéria-prima doada para a confecção de 20 mil máscaras de proteção. O material foi repassado para a Fundação de Atendimento Socioeducativo e para a Superintendência dos Serviços Penitenciários.
A empresa Fitesa, especializada na produção de material para confecção de produtos nos mercados de higiene médico-industrial, doou 2 bobinas para o combate da Covid-19. Uma delas será repassada à Fase e pode ajudar na produção de 10 mil unidades de máscaras. Desde o início do mês de abril, os jovens já vinham fazendo este trabalho em oficinas dentro das unidades. Agora, os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas poderão dar continuidade e ampliar os trabalhos. A outra bobina, com a mesma quantidade de matéria-prima, será entregue à SUSEP, para que os detentos também possam trabalhar na montagem dos itens de proteção. O juiz de direito Charles Bittencourt, do 3º Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, intermediou a negociação. Ele falou sobre o termo de cooperação entre as instituições viabilizado pelo Poder Judiciário. É um projeto fantástico, maravilhoso, em que torna o ser humano ainda mais humano na sua essência, inclusive quando está cumprindo uma medida socioeducativa. É um grande exemplo que os nossos adolescentes estão dando de humanidade, de solidariedade, dentro da sua evolução também no cumprimento da medida. Então a medida socioeducativa ela se presta nesse momento como algo que ultrapassa as fronteiras e os muros da Fase. Esperamos que outros empresários, outras instituições também se unam aos esforços nossos, tanto junto à Fase quanto a outras instituições, para que possamos dar as oportunidades para eles desenvolverem outras oficinas, outras atividades para o seu próprio crescimento, para o seu enriquecimento pessoal, para a sua evolução e para, digamos assim, completar uma etapa de um momento da medida que vai servir para quando o jovem for definitivamente liberado para retornar à sociedade, ele esteja pronto, maduro, crescido e com senso de solidariedade, com senso de responsabilidade ainda mais desenvolvido e ampliado. O Poder Judiciário receberá 4 mil dessas máscaras, o que representa 20% da produção. Elas serão utilizadas por servidores que não estão trabalhando de forma remota, como oficiais de justiça e oficiais de proteção. As pessoas que forem aos foros para audiências também receberão os itens de proteção. O engajamento do Poder Judiciário no combate contra a Covid-19 vem de diversas partes do Rio Grande do Sul. E em decisão proferida pela 2ª Vara Civil de Rio Grande, na zona sul do estado, foram destinados mais de R$400 mil para o combate da pandemia. Esse processo ele tramita aqui na 2ª Vara Civil da Comarca do Rio Grande. Ele é oriundo de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Banrisul, em virtude do descumprimento de uma lei municipal. Ainda hoje eu sentenciei esse processo e acabei então afastando todas as alegações do Banrisul e deferindo os pedidos do Ministério Público, destinando então esses valores ao município do Rio Grande e também à Santa Casa do Rio Grande, que se encontra com grandes dificuldades financeiras, com problemas aí para aquisição de insumos e também para aquisição de equipamentos de proteção individual para os agentes de saúde que estão aí na linha de frente no combate a essa guerra contra o coronavírus. Esses valores, então, foram já liberados com as expedições de alvarás, repito, no valor de R$425 mil para o município do Rio Grande, a aquisição dessas UTIs e sistema de telemedicina, e os R$40 mil para a Santa Casa para aquisição dessas roupas hospitalares e máscaras de proteção individual. Nosso programa vai agora para mais um intervalo. No próximo bloco, como está funcionando o atendimento no setor dos precatórios. Já voltamos.
Desde o isolamento social, a orientação do presidente, desembargador Voltaire de Lima Moraes, foi de que o Tribunal de Justiça se mantenha ativo. Hoje vamos conhecer como está funcionando o atendimento no setor dos precatórios. O precatório é um procedimento administrativo pelo qual se faz o pagamento da dívida pública decorrente da sentença judicial. A expedição de precatório é uma das formas de pagamento de valores que ocorrem somente quando forem esgotados todos os recursos cabíveis no processo judicial. Ele é expedido em condenações que superam o valor de 10 salários mínimos. O pagamento é feito pelo Tribunal de Justiça diretamente aos credores ou à pessoa autorizada e obedece à ordem cronológica de apresentação. Seguindo recomendação do presidente do Judiciário Gaúcho, a juíza que coordena a Central de Precatórios explica que o setor mantém as atividades para seguir realizando pagamentos e apreciando pedidos urgentes durante o período de quarentena. O setor, então, está mantendo as suas atividades. É claro que dentro de uma orientação diferente, né, em função do momento que se vive, num ritmo diferente, e estamos nos adaptando até então, mas a manutenção dos pagamentos dos precatórios tem ocorrido, assim como a análise desses pedidos que envolvem os pedidos de preferência e também qualquer outro pedido que leve ao pagamento do crédito. Embora os prazos processuais estejam suspensos, o setor de precatórios continua expedindo notas de expediente dos pagamentos realizados, visando a ciência aos advogados e credores, para possibilitar o efetivo repasse dos valores. O segmento dos trabalhos do setor de precatórios é possibilitado devido ao sistema eletrônico. A equipe de informática do Judiciário Gaúcho segue trabalhando para garantir a continuidade dos serviços prestados. Durante esse período de quarentena, em termos de informática, nós estamos dando continuidade em todos os projetos e o precatório também é um deles. Nós temos projetos para dar continuidade em novas fases do precatório eletrônico e também a resolução 303 de 2019 do CNJ, que diz respeito à gestão desses precatórios e a operacionalização deles no âmbito do judiciário. O setor de precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul disponibiliza 2 e-mails para orientações e esclarecimentos. Advogados devem entrar em contato pelo endereço precatórios@tjrs.jus.br. Em caso de precatório do município, o e-mail deve ser encaminhado para especial@tjrs.jus.br. Para mais informações, é possível ligar para 51 3210 7291 ou 3210 7293. O site do TJRS também traz mais informações. Estando aqui na página principal do Tribunal de Justiça, nós acessamos aqui a área de processos e serviços, precatórios e RPVs, e chegamos aqui na área onde tem todas as informações sobre os precatórios e RPVs. A Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, autorizou os magistrados a utilizarem aplicativos de computadores ou de dispositivos móveis para a realização de atos processuais. A Corregedora-Geral da Justiça, através do Ato 35/2020, autorizou o uso dos aplicativos Skype, Google Hangouts e WhatsApp para a realização de atos processuais, como audiências de conciliação e oitiva de testemunhas, propostas de suspensão condicional do processo e interrogatórios. A medida leva em consideração os bons resultados obtidos em projeto piloto para a utilização de aplicativos na realização de audiências e tomada de depoimentos. O desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa foi eleito para integrar o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Ele ocupará uma das vagas destinada à classe de desembargadores, surgida em decorrência do término do mandato da atual presidente do TRE, desembargadora Marilene Bonzanini. A votação virtual do órgão especial foi encerrada às 9h59 do dia 22 de abril, após o período de 7 dias para o processo de escolha que começou em 15 de abril.
E a comarca de Restinga Seca entregou, através da juíza Juliana Tronco Cardoso, ao prefeito municipal Paulo Ricardo Palermo, o alvará que autoriza mais de R$60 mil de penas alternativas para a aquisição de equipamentos para o Hospital de Caridade São Francisco. Nós iniciamos conversas com o Poder Executivo Municipal em virtude da visão mais ampla do cenário local e por ser o atual administrador do único hospital existente na cidade de Restinga Seca, que é o Hospital de Caridade São Francisco. Nos foi então apresentado um projeto para a aquisição de um equipamento de digitalização de imagens, com a justificativa de que auxiliaria no diagnóstico célere de possíveis casos de infecção por coronavírus, em razão especialmente da escassez de outros testes. Nós então, entendendo a importância do projeto, contemplamos com R$66 mil, que era todo o valor existente na conta das penas alternativas da comarca, sendo disponibilizada uma contrapartida de em torno de R$28 mil pelo hospital. Nós entendemos que, dessa forma, houve uma contribuição do Poder Judiciário numa atuação coordenada com os demais poderes constituídos em prol de toda a comunidade de Restinga Seca. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes, assinou na última quinta-feira a doação de 150 computadores para o Estado no combate à pandemia de Covid-19. Colaborar no combate à disseminação do coronavírus no sistema prisional. Com este objetivo, o presidente do TJRS autorizou o repasse dos computadores para a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. O material será utilizado no projeto de televisitas, que está sendo implantado no estado. A entrega dos microcomputadores foi realizada na última quinta-feira por servidores do Departamento de Material e Patrimônio do TJRS. Trata-se de mais uma efetiva contribuição do Judiciário Gaúcho para o combate à pandemia do coronavírus, que, aliada a outras iniciativas, como o repasse de recursos financeiros a órgãos e entidades que estão na linha de frente desse enfrentamento, bem demonstra o comprometimento do Poder Judiciário com a preservação da saúde da população gaúcha. Em conjunto com as demais medidas anunciadas pelo TJRS para enfrentamento do coronavírus, foi implantada a nova fase da inteligência artificial nos processos de executivos fiscais estaduais no sistema EPROC, como medida de auxílio ao Poder Executivo para a cobrança de dívidas. Agora, o EPROC realizará em todas as comarcas do estado a classificação das petições iniciais recebidas do Poder Executivo. A atividade será baseada no aprendizado e extração de informações dos documentos, sugerindo direcionamento para citações e intimações das partes ou outros procedimentos cartorários. O objetivo é suprimir o tempo de leitura e análise e agilizar o trâmite dos processos. A partir dessa classificação, o sistema coloca os processos em localizadores específicos. Isso permite automatizações, como, por exemplo, a geração de minutas em lote de acordo com o localizador. Algumas atividades que eram executadas por servidores passam a não ser mais necessárias, porque a captação, a extração de dados e a classificação dos processos passa a ser feita pelo robô, que faz essas atividades automaticamente num tempo praticamente nulo. Então esta ação ela vem a se somar a outras ações que o Poder Judiciário vem tomando no combate à pandemia do Covid-19. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. E o TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil @TJRSOficial e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Semana que vem estamos de volta, eu espero por você. Até lá!